Você ainda acredita que milagre é um evento raro, reservado para poucos? E se eu te dissesse que os milagres já estão acontecendo silenciosamente ao seu redor, mas você desaprendeu a vê-los? Quantas bênçãos passaram despercebidas, hoje enterradas sob a rotina, esmagadas pelo peso das preocupações? Será que a ausência de milagres é real? Ou é a nossa fé que adormeceu diante das pequenas graças cotidianas? Há quem acorde todos os dias esperando uma intervenção grandiosa do céu, mas não perceba que o simples fato de despertar já é resposta de oração. Deus não parou de agir. Nós é que paramos de nos ajoelhar com os olhos da fé. Como o povo no deserto, que recebia o maná todas as manhãs, mas se esquecia de agradecer à tarde. Quantas vezes, mesmo abençoados, agimos como se estivéssemos abandonados? Quantas vezes oramos como quem duvida? Jesus não prometeu ausência de cruzes, mas garantiu presença constante. E essa promessa ainda está de pé. Ele ainda caminha sobre as águas das suas crises, ainda multiplica o pouco que você tem, ainda entra em casas fechadas para dizer: a paz esteja convosco. O problema é que estamos pedindo trovões, enquanto Deus fala na brisa. Estamos esperando portas se abrirem com estrondo, enquanto Ele gira as fechaduras no silêncio da madrugada. Talvez você esteja vivendo dias secos, sem grandes sinais. Mas, e se esse deserto for o terreno fértil onde o próximo milagre será implantado? E se aquilo que parece ausência for, na verdade, um convite à intimidade? Santa Teresa d'Ávila dizia que Deus também fala no vazio. E os santos sabiam. É na repetição da oração simples, feita com amor, que o céu se inclina. Uma oração diária pode não mudar o mundo em um instante, mas muda o coração que o contempla. E esse é o verdadeiro milagre. Se você sente que algo dentro de você clama por mais presença, mais sentido, mais céu, então permaneça aqui. Porque essa oração não é apenas um conjunto de palavras, é uma convocação, um sussurro divino que te chama de volta para o centro. Há milagres esperando um sim seu. E talvez, ao final deste vídeo, você entenda que o maior milagre de todos é viver cada dia com Deus. Há momentos em que a alma se cala, mas não em paz, e sim em cansaço. Nos dias em que tudo parece igual, repetido, automático, surge uma sensação sutil de que Deus está distante e a fé enfraquecida. Mas será mesmo que Ele se afastou? Ou fomos nós que nos acostumamos com a presença dele a ponto de não a perceber mais? Como os discípulos no barco, que só enxergaram o Mestre no meio da tempestade, talvez só acordemos para o sagrado quando tudo parece fora de controle. Muitos acreditam que milagre é só o extraordinário. A cura súbita, a porta que se abre de forma sobrenatural, o livramento visível. Mas o Evangelho revela algo mais profundo. O maior milagre é o Deus que permanece, o Cristo que não nos abandona mesmo quando a gente não o sente, a fé que cresce no escuro, o consolo que chega sem alarde. Já não está escrito? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Santo Agostinho dizia: milagre não é contrário à natureza, mas ao que conhecemos dela. O milagre diário está justamente aí, no que ainda não sabemos ver, em cada respiração, em cada reconciliação, em cada manhã em que acordamos sem saber o motivo, mas ainda assim nos levantamos. Isso é fé em ação. E fé é o início de todo milagre. Não é preciso ver para crer, é preciso crer para começar a ver. O grande desafio espiritual não é orar quando tudo vai mal, é continuar orando quando tudo parece igual. É nesse terreno da monotonia espiritual que a maioria abandona o altar. Mas é exatamente aí que os santos se formam.
não nos momentos de glória, mas na fidelidade escondida. No joelho dobrado, quando ninguém vê. No terço rezado entre tarefas. No Pai Nosso, murmurado com o coração cansado. É aí que o céu se move. Se você sente que sua fé esfriou, não se culpe. Recomece. O maior milagre não é nunca ter se afastado. É ter a coragem de voltar. E acredite, Deus não está esperando que você retorne perfeito. Ele só está esperando que você retorne. Porque toda vez que alguém volta, mesmo com pouco, ele faz multiplicar. É comum esperar grandes sinais, mas a história de Deus com a humanidade é marcada por gestos pequenos. Moisés tinha um cajado, Davi uma pedra, Maria um sim. E Jesus, um punhado de pão e vinho para mudar tudo. Os milagres não estão nas ferramentas, mas na obediência. Quando entregamos o pouco com fé, Deus transforma tudo com amor. Pense em sua rotina agora. Quantas vezes você acorda, trabalha, alimenta-se, fala com pessoas, sem trazer Deus para o centro? E se cada pequeno ato for uma oportunidade de milagre? O olhar que perdoa, a palavra que edifica, o silêncio que ora. A oração que transforma a vida não é só aquela feita em altares de pedra, mas aquela que se repete fielmente sobre o altar da rotina. Santa Teresinha nos ensinou que fazer pequenas coisas com grande amor é um caminho seguro de santidade, e não há transformação maior do que viver o cotidiano com sentido eterno. A fé que transforma vidas não espera por momentos extraordinários. Ela os cria dentro da simplicidade, porque o céu toca a terra em gestos escondidos. Muitas pessoas oram por milagres grandiosos, mas ignoram os pequenos chamados diários de Deus. E isso adia a graça. Afinal, como confiar os céus a quem despreza as sementes? O verdadeiro milagre começa quando você decide regar a planta, mesmo sem ver flor. Quando escolhe agradecer pela porta que ainda não se abriu. Quando continua acreditando, mesmo sem nenhum sinal visível. Hoje, o convite do céu é claro: transforme o comum em sagrado. Não espere uma grande reviravolta para começar a viver com fé. Viva com fé, e então a reviravolta virá. A oração diária é o sopro constante que mantém a chama acesa. Sem ela, o milagre até pode vir, mas não será reconhecido. Com ela, até o silêncio se torna resposta. Uma vida transformada não começa com uma mudança exterior. Começa com um coração que se ajoelha todos os dias. A oração contínua, mesmo que simples, mesmo que imperfeita, cria uma atmosfera onde o Espírito Santo habita. E onde ele habita, há liberdade, há consolo, há direção. Uma casa de oração se torna uma casa de milagres. Imagine agora sua vida como um altar. Cada atitude um incenso, cada escolha uma vela acesa, cada renúncia uma oferenda de amor. É isso que Deus deseja, um coração que o ame não apenas nos pedidos, mas na presença. Porque quando a oração vira estilo de vida, o milagre vira linguagem cotidiana. Viver milagres diários é viver atentos. E só quem ora, percebe. Só quem silencia a alma, ouve. Só quem persiste na fé, enxerga o extraordinário escondido no ordinário. Não é questão de sorte espiritual, é escolha. E essa escolha transforma. Uma oração por dia pode curar feridas, realinhar destinos e recomeçar histórias. Não é necessário ter todas as palavras certas, basta ter o coração certo, basta colocar-se diante de Deus e dizer: transforma-me, Senhor. E Ele fará. Pode não ser como você imagina, mas será infinitamente melhor do que você espera. Porque Deus não responde apenas com milagres, Ele responde com amor. E amor transforma tudo. A partir de hoje, não espere grandes sinais para crer. Ore, entregue, caminhe e descubra que viver em oração é viver em milagre.
Você chegou até aqui não por acaso. Há orações que são como portas, e há momentos em que Deus nos convida a atravessá-las. Esta talvez seja uma delas. Se algo dentro de você foi tocado, se alguma parte da sua alma foi despertada, então essa oração já começou a operar seu milagre. Porque o milagre mais profundo é aquele que muda o invisível. Quantas vezes você orou sem sentir nada e achou que Deus não ouviu? Mas Ele escuta até o silêncio, até a lágrima contida, até o cansaço da alma. E quando uma oração é feita, com verdade, ela não se perde, ela se planta e no tempo certo frutifica. Talvez hoje você não veja tudo mudar lá fora, mas aqui dentro algo já começou a se transformar. Lembre-se, o milagre diário não é um prêmio para quem tem fé perfeita, é uma promessa para quem insiste em crer. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem entender. Santa Faustina dizia: a oração fervorosa penetra o céu e não volta sem resultado. Continue orando, continue crendo, porque a vida com Deus é feita de sementes diárias que um dia se tornam colheita eterna. Se sua alma estava adormecida, que esta oração tenha sido o despertador da graça. Se você havia se afastado, que ela tenha sido o primeiro passo de volta. E se você já caminhava em fé, que esta oração seja o combustível para continuar, porque enquanto houver oração, haverá esperança. E onde há esperança, Deus age. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas se continuar orando, encontrará o caminho, porque o milagre mais poderoso é viver com Deus todos os dias. Senhor Jesus, hoje me coloco diante de Ti com o coração aberto. Não venho pedir riquezas, nem soluções imediatas. Venho pedir a Tua presença constante em minha vida. Ensina-me a enxergar os milagres que já me cercam, a agradecer pelas bênçãos que já recebi e a confiar nos planos que ainda não compreendo. Que minha oração de hoje seja uma semente de fé, que mesmo sem ver, eu continue plantando. Mesmo sem sentir, eu continue acreditando. Transforma minha rotina em santuário, que o ordinário se torne sagrado. E que minha vida, mesmo simples, seja instrumento do Teu amor. Dá-me força para continuar, luz para discernir e paz para esperar. Hoje, entrego tudo em Tuas mãos. Você já se perguntou o que seria capaz de mudar sua vida de maneira profunda e duradoura? Algo tão poderoso que, ao ser colocado em prática, poderia transformar seus dias, suas atitudes, suas escolhas e até as situações mais difíceis que você enfrenta. Imagine se eu te dissesse que existe uma chave para essa transformação, uma ferramenta que, quando utilizada com fé e sinceridade, tem o poder de mudar completamente a sua vida. E essa chave é a oração. Agora, você pode estar se perguntando, mas oração realmente? Sim, oração. Não uma oração qualquer, mas uma oração que vai além das palavras ditas no momento de aflição ou de rotina. Essa oração é uma conexão sincera, profunda e poderosa com Deus, que não só nos sustenta, mas também nos guia, nos fortalece e nos transforma. Muitas vezes, ignoramos o poder dessa ferramenta divina, mas quando nos voltamos para ela de coração aberto, podemos experimentar uma mudança que vai impactar até os aspectos mais desafiadores de nossas vidas. Ao longo da vida, somos bombardeados com dificuldades, medos, inseguranças e desafios que parecem insuperáveis. Muitos de nós tentam lutar sozinhos, com as próprias forças, mas em muitos casos é quando nos entregamos em oração que encontramos a verdadeira força para vencer. Uma oração que transforma vidas não se trata apenas de palavras vazias. Trata-se de um ato de fé e rendição, onde abrimos espaço para que o poder de Deus nos envolva e nos guie. E o mais poderoso disso tudo, essa oração é para todos, não importa quem você seja ou onde esteja.
Já parou para pensar como seria a sua vida se você tomasse essa oração a sério, se colocasse todo o seu ser nela, sem medo e sem dúvidas? Imagine só, a paz que você tanto busca, a confiança renovada, a direção clara para suas decisões. Você poderia finalmente dizer adeus às incertezas e dar boas-vindas a uma vida cheia de propósito e confiança no caminho que Deus preparou para você. E tudo isso começa com uma oração simples, mas transformadora. Não importa como sua vida está agora, o que importa é que você tenha em suas mãos uma ferramenta que pode mudar tudo. E, se você está se perguntando como começar, não se preocupe. Neste vídeo, vamos explorar o poder de uma oração que transforma vidas, como ela pode ser aplicada na sua rotina e como, com fé e dedicação, você pode vivenciar a transformação espiritual e emocional que tanto deseja. Não subestime o poder de uma oração sincera. Ela pode ser o ponto de virada que você tanto precisa. Está pronto para começar a transformar a sua vida agora? Então, continue assistindo, porque o que vamos compartilhar aqui é algo que pode mudar sua história para sempre. Agora que sabemos que a oração pode ser uma chave poderosa para a transformação, vamos entender como você pode integrar esse poder divino de forma prática em sua rotina. A oração não precisa ser algo complexo ou distante da sua realidade diária. Ela pode ser uma prática simples, mas imensamente poderosa, que você pode aplicar todos os dias, em qualquer momento e situação. Mas o que faz essa oração se tornar transformadora não é o número de palavras que você diz, mas a intenção com a qual você a faz. Primeiro, é fundamental entender que a oração é mais do que um pedido a Deus. Ela é um diálogo, uma troca de sentimentos e intenções entre você e o Criador. Quando você ora com sinceridade, com um coração aberto e disposto a ouvir, você está criando um espaço onde a mudança realmente pode acontecer. Muitas vezes nos esquecemos de que orar não é apenas falar com Deus sobre o que precisamos, mas também escutá-lo. A verdadeira transformação começa quando você se permite ouvir as respostas dele, sejam elas suaves ou desafiadoras. E é nesse espaço de troca que Deus começa a moldar você, trazendo clareza e direção para a sua vida. O que torna essa oração ainda mais poderosa é que ela não precisa ser feita em um ambiente específico ou durante longos períodos de tempo. Às vezes, a transformação ocorre nas pequenas orações que fazemos ao longo do dia. Ao acordar, ao enfrentar desafios no trabalho, enquanto dirigimos, ou mesmo quando estamos lidando com emoções difíceis. A oração pode se tornar parte do seu dia a dia, trazendo paz nos momentos de estresse, clareza nas decisões e força nas dificuldades. Quando você se conecta com Deus, mesmo que por breves momentos, você começa a perceber que está sendo guiado e sustentado em tudo o que faz. Mas como tornar isso ainda mais eficaz? A chave está em orar com confiança e fé inabaláveis. Quando você pede a Deus algo, não basta apenas pedir de maneira mecânica. Você deve pedir com o coração cheio de fé, acreditando que Ele está ouvindo e que no tempo dele a resposta virá. Muitos de nós erram ao fazer orações cheias de dúvida, sem acreditar verdadeiramente na resposta divina. Mas Deus nos ensina que quando oramos com fé verdadeira, as montanhas começam a se mover. A oração que transforma vidas exige de você uma confiança absoluta de que Deus está no controle e que Ele sempre tem o melhor para você. E o que acontece quando você começa a ver os resultados dessa oração transformadora? Com o tempo, você perceberá que a paz que você tanto busca começa a tomar conta de sua mente e coração. Aquela sensação
de insegurança começa a desaparecer, dando lugar à confiança plena em Deus. A ansiedade e os medos que antes controlavam seus pensamentos começam a se dissipar, e você começa a perceber que, apesar das dificuldades, há uma força superior que te sustenta. Mesmo quando as coisas não acontecem como você imaginava, você aprende a confiar na soberania de Deus e a entender que Ele sempre tem um propósito maior para a sua vida. Uma das maiores bênçãos dessa oração transformadora é que ela não só muda suas circunstâncias externas, mas também a sua percepção interna. Quando você ora com fé, começa a perceber as bênçãos de Deus que estão ao seu redor, muitas vezes em coisas pequenas e simples. Sua visão da vida muda e você começa a ver oportunidades onde antes via obstáculos. A oração, de fato, tem o poder de mudar a maneira como você enxerga o mundo e a forma como você interage com ele. E quando essa mudança interna ocorre, as transformações externas não demoram a seguir. Agora que você já entende o poder transformador da oração no seu dia a dia, é hora de ver como ela pode realmente fazer a diferença nos momentos mais difíceis e cruciais da vida. Muitas vezes, nos deparamos com situações em que nos sentimos impotentes, sem direção ou sem forças para continuar. Esses momentos de crise podem ser emocionais, espirituais, profissionais ou até familiares. Mas a boa notícia é que a oração tem o poder de te sustentar nesses momentos e trazer a paz e clareza que você tanto precisa. Quando estamos no auge de uma crise, nossa tendência é olhar para os problemas, para as dificuldades, para as barreiras que parecem intransponíveis. Mas é justamente nesse momento de desespero que Deus nos convida a olhar para Ele, para confiar em sua capacidade de transformar qualquer situação. A oração, nesse contexto, não é um simples pedido de socorro. Ela é um ato de rendição à vontade divina e confiança de que Deus tem o controle absoluto sobre a nossa vida. Ao orar com sinceridade durante esses momentos, estamos, na verdade, abrindo espaço para que Deus atue de maneira sobrenatural, trazendo soluções que nós mesmos não seríamos capazes de encontrar. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, uma doença grave, uma situação difícil no trabalho ou até mesmo um conflito familiar. Nessas horas, orar é um modo de fortalecer sua fé e manter a esperança viva, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Lembre-se de que, por mais dolorosa que seja a situação, a oração é uma ferramenta de poder que te conecta ao Deus que tem o poder de mudar todas as coisas. Quando você se coloca diante de Deus em oração, Ele não apenas ouve, mas também age em favor da sua vida. E muitas vezes, essa ação divina acontece de formas que não esperamos, nos surpreendendo com a sabedoria e o amor de Deus. A oração também é uma forma poderosa de tomar decisões importantes. Quando você precisa decidir entre diferentes caminhos, seja na vida profissional, no relacionamento ou em qualquer área importante, a oração traz uma luz divina sobre o seu coração, guiando suas escolhas. Ao invés de tentar resolver tudo sozinho, a oração oferece clareza e direção, como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui, confia em mim, e eu te conduzirei. E quando você faz essa oração com fé, você começa a perceber que as respostas surgem de maneira natural, seja por uma palavra que alguém te diz, por uma circunstância que aparece ou até por uma sensação interna de paz. A oração em momentos de decisão é um convite para confiar completamente em Deus e em seu plano para a sua vida. Além disso, a oração tem o poder de curar feridas emocionais que muitas vezes carregamos por anos. Mágoas, frustrações e dores profundas podem ser transformadas quando entregamos a Deus nosso sofrimento.
Muitas pessoas, ao orarem sinceramente, experimentaram uma sensação de libertação e cura interior. Deus tem o poder de restaurar nossa alma e nos dar forças para perdoar, seguir em frente e encontrar a paz que antes parecia impossível. Quando oramos com o coração sincero, não só estamos pedindo por mudanças externas, mas também permitindo que Deus trabalhe no nosso interior, nos renovando e restaurando nossas emoções. Agora, você pode estar se perguntando, mas será que a oração realmente funciona? Será que é realmente possível ver mudanças de fato? A resposta é sim. Existem inúmeras histórias de pessoas que, em momentos de crise, oraram com fé e experimentaram a intervenção divina de formas surpreendentes. Há relatos de curas miraculosas, restauração de relacionamentos, superação de dívidas financeiras e até de transformações de vida completas após períodos de intensa oração. A oração não é apenas uma prática espiritual. Ela é uma ação de fé que ativa o poder de Deus em nossas vidas. Uma dessas histórias é a de Ana, uma mulher que, depois de anos tentando engravidar, se entregou a Deus em oração. Ela pediu com um coração sincero e, ao confiar completamente em Deus, viu a sua oração atendida, engravidando e dando à luz a um filho, Samuel. A transformação que Ana experimentou foi uma prova viva do poder da oração, pois ela não apenas recebeu o que pediu, mas teve sua fé reforçada e sua confiança em Deus multiplicada. Por isso, eu te convido a experienciar esse poder transformador. Independentemente da sua situação, você pode começar agora. Ore com fé, com sinceridade e com confiança de que Deus está agindo em sua vida. Ele pode transformar suas circunstâncias, sua mente, seu coração e sua visão de vida. Não subestime o poder de uma oração sincera. Ela pode ser o começo de uma mudança extraordinária. Eu quero que você, neste exato momento, pense sobre o que está passando na sua vida. Quais são os desafios que você está enfrentando? Quais são as lutas, as dúvidas ou os medos que têm dominado seu coração? Agora, quero que você faça uma decisão: entregar tudo isso em oração. Confie em Deus, confie no poder transformador que Ele tem para a sua vida. A oração não é apenas uma maneira de pedir algo. Ela é a forma de nos alinharmos com o propósito divino para nós. Se você acredita no poder da oração, se você está pronto para começar essa jornada de transformação, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo e compartilhe sua experiência nos comentários. Como podemos orar por você? Compartilhe suas lutas, suas vitórias ou até mesmo suas dúvidas. Estamos aqui para te apoiar. Que a sua vida seja marcada por uma fé inabalável e que as transformações que você espera comecem hoje com uma simples oração. Agora que você entendeu a força que uma oração pode ter em sua vida, é hora de refletir. Você está pronto para abraçar a transformação que tanto deseja? Cada palavra que você pronuncia em oração carrega a possibilidade de mudar, não apenas sua realidade, mas também o seu coração. Ao longo deste vídeo, falamos sobre como a oração pode ser uma ferramenta poderosa para superar crises, trazer clareza e trazer paz para o seu espírito. No entanto, o mais importante é o que você escolhe fazer agora, depois de entender o poder que a oração tem. A oração não é uma prática distante ou reservada apenas para momentos de desespero. Ela está ao seu alcance a todo momento, disponível para te ajudar a viver uma vida plena e direcionada por Deus. Quando você ora com sinceridade e fé, as portas do céu se abrem para você. E não se engane, essas portas não abrem apenas para os milagres extraordinários, mas também para a paz, a coragem e a força necessárias para enfrentar o que quer que a vida traga. É isso que torna a oração não só uma prática religiosa,
mas uma força de transformação diária. Agora, imagine por um momento como seria a sua vida se você fizesse da oração uma constante. Se você começasse e terminasse o seu dia com oração, buscando não só o que Deus pode fazer por você, mas também permitindo que Ele te guie em cada decisão, cada passo, cada jornada. A oração não é só sobre pedir, é sobre abrir seu coração e permitir que a sabedoria divina molde cada aspecto da sua vida. O impacto de uma oração sincera vai além do que conseguimos compreender no momento. Mas os frutos dessa prática vão se revelar ao longo do tempo, na forma de decisões acertadas, momentos de paz e, acima de tudo, um relacionamento mais íntimo com Deus. Por isso, eu te faço um convite agora. Se entregue à oração com um coração aberto e sem reservas. Permita-se ser transformado por essa prática que tem o poder de te trazer de volta ao centro da sua paz. Não importa o caos ao seu redor. Entenda que, ao fazer disso uma prática constante, você não só vê mudanças externas, mas sente uma transformação interior que te fortalece, te direciona e te faz mais consciente da presença divina em cada passo que você dá. Não importa onde você esteja agora, a oração é o caminho para um novo começo. Agora, ao final deste vídeo, eu quero que você faça uma escolha. Comece hoje. Comece a orar com fé e confiança. E se você acredita no poder da oração, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo e compartilhe nos comentários sua experiência, suas dúvidas ou até mesmo sua oração. Estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada espiritual. Juntos vamos continuar crescendo em fé e vivendo as transformações que Deus tem preparadas para cada um de nós.